Então, alunos, vamos para a primeira fase da globalização. Podemos falar capitalismo comercial ou mercantilismo. Para definir, mercantilismo é a política econômica de um Estado absolutista. Como vocês sabem, um Estado absolutista é o soberano, o rei, centralizava todos os poderes do Estado em suas mãos. Ele se utilizava disso para prestar contas à sociedade. Esse era o antigo regime dos países europeus. Então, nós estamos localizados no século XVI até o século XVIII, no período das grandes navegações. Falando em grandes navegações, podemos dizer que nesta época tinham novas tecnologias também. As cartas náuticas, o astrolábio, os portulanos, a bússola e as caravelas. Nesta época também foi que Gerard Mercator, holandês, tentou e desenvolveu uma nova cartografia, mas isso é tema para uma outra aula. Então, essa política mercantilista tinha algumas características. A primeira característica era o metalismo, que era a acumulação de metais preciosos. Ou seja, quanto mais metais, mais o Estado ficava rico. Quais eram esses metais? Ouro, prata, platina, paládio, cobre. Também, uma segunda característica é o protecionismo. O protecionismo nada mais é que a elevação de taxas alfandegárias, a fim de proteger a produção interna, ou seja, para inibir o relacionamento entre a compra de produtos para dentro do país. Ou seja, ele pode dificultar as importações, fazendo com que o povo daquele estado consuma os produtos internos. Eles buscam proteger a produção interna. Com isso, acaba gerando uma balança comercial favorável, que é o terceiro item aí das características do mercantilismo. Essa balança comercial favorável está dizendo que o saldo da balança tem que ser positivo, ou seja, eu exporto mais, ou seja, eu busco vender mais para outros estados. Ou seja, eu importo menos e eu compro de outros países menos. A ideia é manter uma balança superavitária, certo? Esses são termos que caem sempre em prova, aluno. Superávit, balança comercial favorável. Também, num quarto item, nós podemos dizer em concessão de monopólios. Lá no começo da história do Brasil, nós podemos ver que havia o monopólio do pau-brasil, que a coroa portuguesa desenvolveu. Ou seja, era nada mais, nada menos que o único relacionamento, monopólio, de concessão do pau-brasil. O que nós podemos dizer é que no quinto item aí, exploração colonial, ou seja, estamos falando agora do pacto colonial, que o papel de uma colônia é enriquecer a metrópole. Então, por isso nós estamos agora falando do pacto colonial. Só poderia haver relacionamento entre metrópole e colônia. A colônia não poderia mais fazer negócio com qualquer outro estado. Essas são características do mercantilismo. Só que nós podemos falar também em mercantilismos, tipos de mercantilismos. Vamos lá. Tínhamos o mercantilismo espanhol, tínhamos o mercantilismo francês, o mercantilismo inglês e o mercantilismo português. Primeiramente, eu quero falar do mercantilismo espanhol, o bulionismo. O que era esse bulionismo? Era a prática de acumular metais preciosos, que é o metalismo. A Espanha conseguiu fazer esse tipo de mercantilismo através da América, certo? Também podemos falar do mercantilismo francês, que é o colbertismo.
Quando falamos em colbertismo, podemos falar que a França dava destaque para a produção de artigos de luxos, por exemplo, a produção de leques, de porcelanas, de tecidos, de perfumes. Essa era a prática francesa mercantilista. Podemos falar também do mercantilismo inglês ou comercialista industrialista. Esse mercantilismo inglês, que é o mais destacado de todos eles, que conseguiu ter mais sucesso nessa época, eles tinham a política de investir em comércio marítimo, eles investiam também no comércio e no meio naval. Eles também tinham a ideia de estimular a atividade corsária, que era atacar outros portos através de seus navios. Também nós podemos falar do último tipo de mercantilismo, que era o português, aquele que nós conhecemos como mercantilismo de plantagem. A ideia era fazer a exploração colonial mesmo, só que através do extrativismo e da atividade agrícola. Também, alunos, é preciso dizer que ali entre o século XV e o século XVIII, mais ou menos, ampliaram-se as migrações, a circulação de produtos. Eles faziam surgir novos mercados entre as regiões mais isoladas. E isso acabava por favorecer a expansão comercial.